Projeto de Lei Ordinária número 5.214/2025. Urgência. Iniciativa do Prefeito. Dispõe sobre a autorização de prestação de serviço ou comércio temporário em apoio a eventos realizados no logradouro público licenciados pelo município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 11.444, de 20 de fevereiro de 2025. Regime de urgência. Emenda modificativa 34.6/2025. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, o projeto emendas para discutir. Líder do prefeito, vereador Serginho do Posto. Senhor presidente, mesa, vereadoras, vereadores, eu vou discutir o projeto agora e a emenda nós encaminharemos. Este projeto também é uma revogação de uma lei anterior que nós aprovamos, que é a Lei 16.476. Esta condição fez com que o prefeito enviasse essa mensagem e a ideia, de fato, dos serviços temporários serem mais adequados aos eventos. A lei especifica e torna uma mais moderna a nossa legislação, como anteriormente nós havíamos falado. Esse projeto ele trata da autorização da prestação de serviços do comércio temporário em apoio a eventos realizados em logradouros licenciados pelo município. O primeiro artigo, ele autoriza esta condição da prestação de serviço. Nós estamos falando em serviço temporário. O parágrafo único, ele deixa bem claro que o evento seguirá ao dispositivo da legislação vigente sobre este assunto. No artigo 2º, ele traz que a prestação de serviços ou comércio temporário são aquelas exercidas por parceiros do promotor do evento no interior da área deste. Portanto, para o seu uso ou instalações provisórias, terão que ser atendidas também as seguintes condições. No inciso 1º, é que ele tenha o alvará de localização e funcionamento em situação ativa ou credenciamento específico junto ao órgão municipal competente para que ele possa exercer esta atividade. Inciso 2º, poderão ser prestados serviços comercializados apenas produtos relacionados ao objeto do evento ou complementares à sua realização. Então, nós estamos falando de um evento que terá que ser correlato com o evento, esta condição do serviço temporário. Então, nós não podemos colocar, por exemplo, 2 eventos distintos, autorizações distintas para o evento que está sendo realizado. No artigo 3º, nós teremos uma alteração, aí nós faremos a indicação da emenda, que ele não enquadrava o food truck e o comércio ambulante neste evento, mas após uma reflexão da prefeitura, também sugestão da vereadora Laís, consignando as assinaturas da base do governo, nós faremos o encaminhamento desta emenda específica. E o artigo 4, ele traz que é o exercício da atividade sem o devido alvará de localização e funcionamento, ou o desvirtuamento da licença concedida, acarretará aplicação das penalidades fixadas na Lei 11.095, que é a lei de 2004, que está vigente, que dispõe sobre as normas que regulamentam a aprovação para esses projetos e licenciamentos de execução, manutenção e conservação. Então, portanto, esta lei também revoga a anterior lei, dá mais condições e atualiza a lei para que esse serviço temporado aos eventos, eles sejam de forma totalmente regulados, regulamentados pelos órgãos em que essas atividades são autorizadas. Então, portanto, se é um gênero alimentício, ele terá que ter autorização da vigilância sanitária. Se são produtos farmacêuticos, terá que ter também aprovação da vigilância sanitária. Temos a parte, vereador Serginho e vereador Rodrigo Marcial. Perfeito, vereador. Eu passo então de imediato, vereador Rodrigo.
Obrigado pela parte, vereador Serginho, nosso líder. E para repetir as palavras do nosso prefeito, estou feliz, fico feliz em ver projetos como esses que defendem aquilo que há tanto tempo falamos pelo Partido Novo e cada vez mais se vê repetido nos espaços públicos, aqui em Curitiba, inclusive, da defesa e na facilidade de quem produz, de quem trabalha, de quem está querendo contribuir para a cidade. Porque, num projeto como esse, temos um exemplo em que o cidadão que realiza um evento já traz uma melhoria, uma benfeitoria, um benefício para o cidadão, tem maior facilidade em prestar esse serviço, e não só ele, aqueles que vêm junto a ele, esses comerciantes que agora, com maior facilidade, poderão participar deste processo de trazer benefício para o cidadão de Curitiba. E não apenas isso, com essa melhoria também, nessa sugestão da vereadora Laís, de que os food trucks estejam considerados nessa ponderação. Então, terá nosso voto favorável, nosso apoio e nossa felicidade em ver mais um projeto facilitando a vida de quem produz. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador, suas considerações, as suas observações são importantes, tendo em vista que nós estamos falando de uma regulamentação de uma norma, fazendo com que haja essa segurança do poder público, até mesmo em fiscalizar a esses eventos que estarão acontecendo. Eu passo a palavra à vereadora Laís, na sequência, a vereadora Rafaela. Gostaria de começar agradecendo, principalmente aos vereadores que assinaram as duas propostas de emendas que a gente fez com relação a esses dois projetos de lei, aos vereadores que votaram favorável na última emenda que votamos, ao projeto anterior. Agradecer ao líder do governo por fazer essa articulação, pela escuta ativa nesses últimos dias com relação a esses projetos de lei. Eu queria fazer uma parte muito breve, porque visto que esse projeto ele trata de autorização de prestação de serviços e comércio, a nossa maior preocupação, e imagino que de vários colegas aqui que que estão atentos às demandas dos trabalhadores ambulantes de Curitiba, era com relação ao artigo 3º, que previa o não enquadramento do trabalho dos ambulantes nos parâmetros estabelecidos nessa lei. E o que a gente julga que era prejudicial em termos de acesso a oportunidades mesmo, a uma categoria que já sofre muitas limitações. Então, a redação tal qual está, nós votaremos favorável ao projeto, mas aproveito e já parteio aqui no sentido de comentar sobre as emendas, ela restringia a possibilidade de prestação de serviços realizados pelo comércio ambulante e pelos food trucks, mesmo quando contratados diretamente pelo produtor do evento, ou seja, criava uma restrição adicional a algumas restrições já impostas à categoria. Então, a gente entende que isso é muito contraproducente e a gente propôs aqui, vou falar um pouquinho com mais detalhes no encaminhamento da emenda, mas eu gostaria de dizer que é um passo também importante para garantir que esse acesso às oportunidades também chegue a todas as categorias. Então, que o comércio ambulante também tenha acesso a esse modelo, e que os food trucks também tenham acesso a esse modelo, para poder se enquadrar nos parâmetros da legislação e não ficarem excluídos desse processo. Então, agradeço desde já a compreensão dos vereadores com relação a essa temática e a sensibilidade de compreender que a gente precisa endereçar essa categoria também. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Eu passo de imediato a palavra à vereadora Rafaela Lupion. Obrigada, líder do governo. Cumprimento a mesa, vereadoras, vereadores, público presente nessa sessão plenária e quem nos acompanha de modo online. Eu reitero aqui as palavras do nosso líder do governo, Serginho do Posto, como vice-líder do governo, do Executivo nesta Casa de Leis, e falando da importância da atualização do nosso arcabouço legislativo que rege e disciplina a vida, a ordem na nossa cidade de Curitiba. Então, extremamente importante a ação, essa disposição sobre a autorização de prestação de serviços ou comércios temporários em apoio a eventos realizados nos logradouros públicos da nossa cidade, uma cidade que promove a cultura, uma cidade que promove o entretenimento, que tem esse escopo de valorizar o empreendedorismo, e parabenizo o Executivo pela conduta, pelo olhar sensível ao setor, ao segmento, e um projeto extremamente
bem desenvolvido, com o cuidado, com o zelo, para que intersetorialmente as pastas afetas estejam executando a sua prestação de serviço no controle, no cuidado e no zelo da prestação de serviço realizada na nossa capital. Muito obrigada, senhor líder. Obrigado, vereadora. De fato, o poder público ele fortalece a iniciativa, ele dá as condições, ao mesmo tempo ele fiscaliza e disciplina de que forma que poderão ocorrer essas autorizações que são provisórias, que nós chamamos de provisórias. A autorização provisória, porém, quem estará lá dentro vendendo, comercializando seus produtos, eles terão que estar regulamentados. Não é uma licença provisória, eles terão que estar regulamentados de acordo com os órgãos que regulamentam a cada atividade. Então, é importante também frisar esta condição. Portanto, esse projeto eu encaminho para o voto favorável, pedindo aos vereadores, às vereadoras, e na próxima emenda relacionada ao artigo 3º, nós faremos o encaminhamento também da emenda. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador líder, vereadora Serginho do Posto. Na sequência, inscrita para a discussão, vereadora Georgia Prates, do PT, com a palavra, vereadora, por favor. Bom dia a todos novamente. Eu quero discutir aqui, gente, sobre uma questão bastante importante, porque quando a gente fala, né, sobre esse projeto que a gente está discutindo nele, que é o que regulamenta, né, a prestação de serviço e o comércio temporário em eventos licitados pelo município, enquanto, né, o mérito do projeto pode ser positivo ao trazer maior objetividade normativa com essa tramitação acelerada, sem um diagnóstico aprofundado da necessidade da mudança, ela realmente enfraquece o princípio legislativo. Mas o que eu quero falar, gente, sobre essa questão é que a gente tem visto, ano a ano, já acontecendo aqui nessa cidade, um desrespeito muito grande com o trabalho e a vida dos ambulantes, né, das pessoas que trabalham dia e noite aí nas ruas para tentar, então, ganhar o seu pão e pagar as suas contas. E quando vem um projeto desse para casa, não considerando a vida dessas pessoas, a gente tem um problema muito sério na cidade, a gente tem um problema muito sério ainda que está habitando ali na prefeitura, porque todo ano a ano, a gente entra nessa discussão, ano a ano os ambulantes são obrigados a parar os seus trabalhos para poder fazer uma luta, para poder serem vistos, para poder a gente conseguir andar com a situação deles nessa cidade. Mal saímos de uma discussão que foi agora do Carnaval, e de novo eles estão sendo ignorados. Então, há uma importância muito grande de nunca mais chegar um projeto aqui nessa casa sem considerar esses trabalhadores. E por isso eu gostaria de falar sobre isso, sobre essa questão do artigo 3º ali, que é o artigo que fala sobre isso e que exclui, né, os trabalhadores dos ambulantes também, os outros trabalhadores da possibilidade de fazer, né, de poder participar desses eventos, enfim. A gente tem uma questão muito séria, que a gente precisa tratar, e com bastante pressa, e todas as razões essas que a gente coloca há tempos, né, e que todos os trabalhadores trazem ano a ano aqui. A gente tem um projeto de lei que está tramitando ainda pelas comissões, a gente espera o quanto antes que ele chegue aqui em plenário, já está desde a legislatura passada tramitando, para que a gente consiga solucionar um pouco, não toda ainda, a questão dos ambulantes no município. Então é muito importante que a gente saiba que destacar, né, mais uma vez aqui, que a gente percebe o tratamento que é dado aos trabalhadores ambulantes e como esse tratamento é secundário, é insuficiente, muitas vezes marcado também, como foi aqui agora, pelo cerceamento e pela falta de respeito. O projeto ele cria, sim, um modelo de comércio temporário que beneficia, né, diretamente os organizadores de eventos, seus parceiros, garante, então, que possam operar dentro das áreas licenciadas, mas, mais uma vez, nós vemos que os vendedores ambulantes e os vendedores de food trucks estão sendo deixados à margem, tratados como exceção e submetidos a regras diferentes. Se os organizadores e parceiros de eventos têm direito a expor a sua publicidade e vender os seus produtos dentro das regras estabelecidas, por que os ambulantes não podem ter a mesma segurança jurídica e econômica? São esses os primeiros questionamentos. O ambulante que vende água, pastel, cachorro-quente ou qualquer outro produto de rua é um trabalhador e não é um criminoso. Então a cidade precisa olhar para isso com mais cuidado. Nós não podemos permitir que sigam sendo tratados como intrusos no próprio território em que eles vivem, em que eles trabalham. É necessário, sim, um compromisso real do poder público em garantir que eles possam exercer as suas atividades sem medo e sem repressão.
Eles não podem continuar sendo tratados como um problema para a cidade. Nós precisamos garantir, criar mecanismos que garantam a sua formalização, que evitem a criminalização do seu trabalho e que assegurem condições dignas para que possam exercer suas atividades sem medo e sem perseguição. E foi necessária a apresentação de uma emenda modificativa para corrigir esse erro, né? E garantir que os ambulantes e também os trabalhadores de food trucks pudessem atuar nos eventos públicos. Eu protocolei um artigo, né, o artigo 3º, uma emenda. Essa emenda ela foi rejeitada, né, pelo representante ali da prefeitura que me trouxe a informação de que, então, nós fizemos, né, protocolamos antes ali, não foi aceita, mas depois, então, eu tive que retirar a minha e apoiar a da vereadora Laís, que diz a mesma coisa em outras palavras, mas que, então, assinei porque contempla, né, o que foi levado ali para o representante da prefeitura, que nos voltou com uma negativa. De toda forma, agradeço e parabenizo também a vereadora Laís, porque é sobre isso mesmo, é a gente fazer esse enfrentamento em todos os lados, de todas as formas, né, para que a gente consiga, assim, trazer para cá ideias que sejam realmente valiosas para a sociedade e para aqueles que realmente a prefeitura geralmente ignora. Então, o artigo 3º, ele faz isso, ele faz com que a permissão e a participação do comércio dos ambulantes possa existir, inclusive, né, operados também por veículos de tração humana. Então é importante sim que a gente saiba que os trabalhadores ambulantes, eles merecem mais respeito, mais estrutura, mais segurança, tanto quanto qualquer outro agente econômico envolvido nos eventos da cidade. E aqui ninguém estava falando disso, né? Então não é um projeto que está perfeito. E mais do que isso, eles merecem ser ouvidos. E eles não podem continuar sendo invisibilizados por uma política urbana que privilegia grandes empresários enquanto criminaliza quem luta para sobreviver. E essa emenda, de fato, que defendo também nessa tribuna, ela amplia, sim, as possibilidades econômicas colocadas nesse projeto e traz mais segurança para aqueles que são trabalhadores, permitindo que também atuem de maneira regulamentada e principalmente sem medo da repressão. No entanto, mesmo com essa correção, esse projeto ainda está longe de ser uma solução justa e definitiva. Então, defendo, como falei, essa aprovação, porque os trabalhadores merecem mais até do que uma permissão limitada temporária para vender nos eventos. Eles merecem uma política que garanta a sua permanência, a sua segurança e o seu direito ao trabalho, sem medo de também ter os seus produtos serem levados embora. Porque é difícil para um trabalhador ambulante conseguir ter aqueles produtos para poder vender. E aí chega a fiscalização, leva embora, há uma violência, sempre há uma violência quando eles são fiscalizados, e principalmente agora, né, com a cidade se enchendo de regras, nessa rua você pode, naquela você não pode, naquela jamais você vai chegar, porque a fiscalização vai te barrar antes. E é muito complicado quando tem eventos grandes, e essas pessoas, né, esses pais de famílias, mães de família, essas pessoas podem acessar um evento para poder fazer as suas vendas. Então, se o município está falando sobre grandes eventos, que entrou no rol de grandes eventos, nós não podemos jamais deixar de lado e esquecer os trabalhadores ambulantes que estão todos os dias, que fazem parte também da cultura dessa cidade, que fazem parte também da cultura desses eventos, que são trabalhadores que merecem, sim, todo o trabalho da gente olhar com respeito, com dignidade, porque o espaço público é de todos e o trabalhador ambulante tem tanto o direito de estar ali quanto qualquer outro. Se a gente quer construir de fato uma Curitiba que seja mais justa, nós precisamos sim reconhecer o direito à cidade, e esse direito não pode ser exclusivo de quem tem dinheiro para organizar grandes eventos ou para fechar contrato com patrocinadores. É um direito do trabalho, do trabalhador, poder atuar sem medo e sem repressão. Então, de toda forma, essa emenda, a terceira emenda, ela vai trazer sim esse critério, ela vai trazer esse cuidado, mas como eu falei, de toda forma ainda não é a melhor alternativa. Nós temos sim que ter tempo até mesmo, o vereador Serginho volta a dizer, para a gente poder organizar os projetos para que forma que eles sejam realmente inclusivos na cidade, né? Deixar de fora esses trabalhadores e privilegiar os trabalhadores que têm potencial econômico, a gente está cometendo um grande erro. Muito embora agora tenhamos, né, essa emenda politicamente aceita pelos senhores, né? Mas nós temos sim que não trazer projetos para cá que ignore a existência desses trabalhadores. Por favor, vereador. Bem breve, vereadora. Eu agradeço a parte, mas é importante dizer que essa gestão do prefeito Eduardo Pimentel, ele tem dado uma atenção muito especial junto ao Conselho do Comércio Ambulante, e Curitiba tem uma organização do comércio ambulante em Curitiba. Então, é feito isso por meio de conselho, nós temos representantes da Câmara de Vereadores no conselho,
que é justamente a organização de que forma que eles podem atuar com seus trabalhos, ou melhor, com as suas atividades de comércio ambulante, para que não fique de forma irregular. Então, assim, ele tem que preencher os requisitos, ele precisa estar dentro daquele contexto geográfico em que o município disponibiliza as vagas. Então, ele tem esta atenção do município nesse sentido. E, às vezes, a apreensão ocorre, são daqueles que não têm autorização de comércio ambulante, ou eles estão em locais inadequados. Por exemplo, num cruzamento muito grande, ele fazendo aquele comércio, ele pode, talvez, colocar em risco uma situação de trânsito, ou o produto que ele comercializa não tem uma condição de estar sendo vendido às pessoas também sem uma prévia informação sanitária, uma informação adequada. Então, nesse sentido, a Prefeitura tem essa organização, o prefeito tem feito um diálogo por meio deste conselho, fica no departamento, é um departamento do município de Curitiba, da Secretaria Municipal de Urbanismo, e os vereadores, acho que nós temos 2 representantes que estão no conselho dia a dia, que também poderão trazer as discussões aqui na Câmara, quando são feitas, acho que quinzenalmente ou mensalmente. Mas, de fato, a atenção a esse setor, vamos chamar, essas pessoas que comercializam e buscam seu sustento por esse meio, tem sido dada por parte da gestão. Isso é um compromisso. Obrigado, vereador, pela parte. Agradeço também a parte, vereador Serginho, mas também é importante dizer que assim, a gente tem sim, melhorado, né, nessa questão do diálogo com os ambulantes, né? Isso realmente, esse ano aqui houve uma mudança, uma abertura para um diálogo, porém também a solução dada no Carnaval para muitos foi insatisfatória. E não apenas aqueles que ainda estavam, né, que não estão regulares, como o senhor colocou, mas muitos também que sim. E aí também essa distância, né, pode trabalhar na rua aqui, na rua ali não. E às vezes essa distância do próprio evento também prejudica. Então, houve, né, um diálogo, houve uma abertura para diálogo, isso é bastante importante, não vou também desmerecer isso, porque é isso que vai fazer com que a gente chegue, né, uma adequação melhor, mas ainda está longe de acontecer realmente o que os trabalhadores precisam. Por isso que o pedido, vereador, fica de que a gente nunca mais faça algo sem considerar esses trabalhadores que já têm sido ano a ano prejudicados. E com toda certeza, vereador, isso até quando eu trabalhava nas ruas, muitas vezes tive que parar ali em fiscalização, de fazer filmagem, enfim, porque também há uma violência muito grande contra esses trabalhadores na rua no dia a dia, né? Então, essa violência também não deixou de existir. E aí tem, né, também do próprio Carnaval, vários vídeos, vários relatos também dos próprios trabalhadores ali que passaram por situações difíceis, né, com a fiscalização de novo nas ruas. Então, infelizmente, isso ainda não cessou, e né, uma forma de também poder falar sobre isso aqui agora e trazer esse relato deles aqui também, e a importância da gente olhar para isso com mais cuidado, vereador, porque, de fato, todo ano, né, o senhor mais do que eu até sabe, né, eu há 2 anos estou aqui falando sobre isso, fizemos, né, o projeto de lei para poder melhorar também algumas questões, temos ainda que melhorar muito mais, mas eu imagino até mesmo que, né, eu trabalhando das ruas, isso aqui já devia ser um assunto... Temos a parte do vereador Noriceto. Já vou passar. Mas seria um assunto, né, que já está rodando aqui nessa casa há muito tempo. Então, seria importante, uma vez que há então essa abertura por parte da Prefeitura, que a gente possa, de fato, de uma vez por todas, solucionar a questão dos trabalhadores e não achar somente que definir ruas, né, longe dos eventos vai solucionar. Porque, com certeza, hoje, e veja aqui de dentro, vereador, que hoje eles ganham muito menos do que eles ganhavam fazendo todo aquele enfrentamento e fugindo da fiscalização antes, né? Então, assim, essas definições também não estão sendo muito aplaudidas porque elas estão tirando, né? Estão limitando e cerceando também, né, o trabalhador na rua. Então, há uma necessidade, sim, de olharmos para isso, talvez aí pensarmos como a cidade realmente pode ser inclusiva, porque não é colocando, né, os trabalhadores em alguns trechos, algumas ruas distantes, né, do evento, né, e falando para eles daqui vocês não passam, ou não pode acompanhar a marcha do Carnaval, por exemplo, no pré-Carnaval isso aconteceu, que eles não podiam andar, eles precisam andar junto com a marcha, precisam andar, né, junto com os bloquinhos, precisam fazer essa movimentação para poder vender. E aí nós tivemos, sim, uma baixa muito grande do trabalho desses vereadores, né, dos ambulantes, justamente por isso. Então, acho que antes, né, quando eles conseguiam sair correndo da fiscalização, enfim, tinham mais liberdade para trabalhar, eles conseguiam ter muito mais dinheiro também, né, do trabalho suado deles ali. Então, passo ao vereador Noriceto a parte. Muito obrigado pela parte, vereadora Georgia Prats.
Entendo a preocupação da vereadora com relação à questão social dos ambulantes. Eu sou representante da Câmara Municipal, lá nessa comissão permanente do comércio ambulante. A vereadora Laís é suplente. A gente já vem acompanhando, assim, antes dessa gestão, eu já tinha sido titular dessa comissão e com a entrada do vereador Rodrigo Reis, ele passou a ser o titular e fiquei na suplência. E tem conversado bastante com os representantes dos ambulantes, inclusive tem o sindicato dos ambulantes. Então, a gente entende que essa questão da inclusão, de fazer a questão social dos ambulantes podendo trabalhar nos eventos. Acho importante também que muitos eventos não têm suporte, os ambulantes contribuem com o suporte para o evento, né? Tem eventos que tem poucos pontos comerciais, de venda de bebidas, de alimentação, e os ambulantes vêm somar, vêm ajudar os eventos, né? Mas eu entendo também que tem que ter um certo controle por parte dos ambulantes por causa da procedência dos alimentos, do produto que é vendido, da localização, para não virar bagunça. Então, nesse sentido, o próprio sindicato dos ambulantes tem batido nessa tecla de que tem que ser uma coisa organizada. Deve sim ser aberta a oportunidade, mas tem que ser de forma organizada, né? Então, nesse sentido, achei importante o município ter esse olhar para os ambulantes que querem fazer sua renda, querem prestar serviços, mas também tem que ter uma organização. Então, seria nesse sentido minha fala, vereadora Jorge. Muito obrigado. Obrigado, é muito importante também, vereador, porque, assim, na verdade, nenhum ambulante quer também andar fora das regras, enfim, o que eles querem é o direito de trabalhar e o respeito também, né? Eles entendem que há essa necessidade de regrar, né, o trabalho também, de ter a vigilância sanitária, enfim, essa não é a preocupação deles, mas sim o direito de ir e vir, de poder trabalhar e de exercer também, e principalmente, né, de não serem visibilizados e apartados aí dos processos, muito menos sendo colocados, né, à margem ali nos eventos grandes que a cidade possa fazer. Então, é por respeito mesmo a todos os ambulantes aí que já há muitos anos acompanham nas ruas e continuam acompanhando aqui de dentro da Câmara também, que eu peço realmente que a gente coloque, então, né, voto em favorável a essa terceira emenda, mas também que a gente possa, daqui para frente, pensar em todos os projetos para a cidade, principalmente no que se diz respeito a eventos, a situações de rua, que a gente coloque também esses trabalhadores no nosso radar e que a gente consiga, né, sempre lembrar que, de fato, não dá para a gente privilegiar patrocinadores e quem fecha grandes contratos e deixar essa parte da população à margem. Porque, de fato, o que a gente faz com isso é fazer com que Curitiba fique cada vez menos inclusiva e cada vez mais voltada, né, ao setor privado, e isso dificulta, com toda certeza, a vida de qualquer trabalhador. Mas, dito isso, gente, quero também parabenizar, porque os trabalhadores ambulantes nesse ano aqui também tiveram, né, todos os embates possíveis, sentaram, sim, como o vereador Serginho colocou, para pensar um plano de ação, e também quero agradecer a presença deles aqui agora. Obrigado pela presença, mas também dizer a vocês que é isso, assim, a gente tem muito o que avançar, né? Por mais que haja diálogos, o diálogo ele só vai acontecer a partir do momento em que há a escuta, né? Então precisa escutar, precisa saber o que realmente esses trabalhadores precisam, o que eles querem, como gostariam que fosse, né? Não estão falando aqui de não ter regras, de não ter, né, vigilância sanitária, não se trata disso, muito pelo contrário, todos eles entendem que há necessidade de ter, até para que a gente consiga também, né, participar da sociedade de uma maneira bem organizada, mas de toda forma que eles querem sim, o direito de ir e vir, de poder trabalhar sem ser cerceados e muito menos de ficar sofrendo as violências, né, cotidianas que eles sofrem com relação à fiscalização e à falta de direito de trabalhar. Então, muito obrigado e agradeço de novo a presença de vocês aqui. Continua em discussão o projeto e emenda. Encerrada a discussão, nós vamos ao encaminhamento. Encerrado o encaminhamento, nós vamos à votação. O vereador Serginho, gostaria de encaminhar? A votação do projeto, ressalvadas as emendas. A emenda. Solicito aos vereadores voto favorável a esse projeto, senhor presidente. Encerrado o encaminhamento, vamos à votação. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos. 29 votos sim, 2 votos não. Aprovado o projeto. Passamos agora à votação da emenda. O senhor secretário fala a leitura. Não precisa a leitura, então vamos à votação da emenda. Emenda modificativa a 034-00-006-2025. Iniciativa de diversos vereadores. Para encaminhar a emenda, vereadora Laís Leão com a palavra. Novamente, eu gostaria de agradecer aos vereadores que assinaram a nossa emenda que a gente propôs pelo mandato. Eu gostaria de reforçar
Já falei aqui algumas vezes, mas vou reforçar, ainda parabenizar também e agradecer a presença dos trabalhadores ambulantes que estão aqui na galeria e dizer que a nossa ideia ao propor essa emenda é justamente trazer esses trabalhadores para dentro da legislação e não proibir que eles executem o trabalho deles. Ou seja, o texto original ele criava uma restrição adicional algumas restrições que já são impostas a essa categoria. Então, a gente entende que isso é muito contraproducente, só para citar alguns exemplos, para os demais vereadores entenderem exatamente do que a gente está tratando, para quem nos assiste também entender melhor. Não é rara a realização de eventos em que o parceiro ou promotor, por exemplo, em acordo com os ambulantes e os food trucks, libera o espaço determinado do seu evento para prestação desses serviços. Um promotor de eventos de gastronomia, por exemplo, pode contratar ou ceder parte do espaço determinado no alvará para donos de food trucks ou até mesmo para ambulantes credenciados venderem bebidas. Assim como um evento de apreciação de cervejas, como o recém-instituído aqui na cidade, o The 12 Beers, pode ceder parte desse espaço liberado no alvará para ambulantes parceiros, por exemplo. Além de diversos outros exemplos que a gente poderia citar aqui, eu gastaria meu tempo só com exemplos. Então, lembrando que a gente está falando de eventos promovidos por produtores de eventos licenciados pelo município de Curitiba, ou seja, autorização de prestação de serviços e comércio temporário organizados por promotores de eventos privados em logadouros públicos, não havendo qualquer sentido no estabelecimento de restrições a uma categoria específica. Então, nesse sentido, a gente propôs uma emenda modificativa, que modifica o texto, para estabelecer que este comércio ambulante e o comércio de alimentos e bebidas sobre rodas, né, os food trucks, poderão se enquadrar nos parâmetros dessa legislação que está sendo aprovada hoje, quando preencherem os requisitos das legislações referentes a esse tipo de atividade. Ou seja, essa legislação que está sendo votada hoje nessa casa não cria restrições adicionais a uma categoria que já é bastante, muitas vezes, sufocada. Então, assim a gente garante que esse setor também tem acesso às eventuais oportunidades que podem vir a surgir em decorrência desses eventos. Então, foi uma movimentação que a gente fez no sentido de defender os trabalhadores, de defender a categoria e permitir mais acesso a essas oportunidades e garantir que este projeto ele seja bom para mais pessoas e para mais trabalhadores e para mais prestadores de comércio e serviço. Dito isso, eu acredito que a gente conseguiu, né, otimizar assim, o projeto, fazer ele ser mais inclusivo, mais acessível e dentro dessa realidade legislativa que é hoje. Então, eu aproveito, agradeço novamente a articulação e já peço aos demais vereadores para que votem favorável à emenda para garantir esse respeito ao trabalho desses trabalhadores tão aguerridos e que precisam ser ouvidos e considerados sempre que a gente faz alguma legislação que envolva o trabalho deles nessa casa. Muito obrigada. Novamente, reforço, parabenizo vocês por estarem aqui, agradeço, estarem sempre conosco e deixo as portas do nosso mandato sempre abertas às demandas de vocês. Continuamos em encaminhamento para encaminhar vereadora líder autora Camila Gonda. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas os vereadores aqui presentes nessa casa, as pessoas que nos acompanham. Bom, em primeiro lugar, gostaria de fazer um encaminhamento favorável à emenda apresentada, principalmente porque essa emenda ela amplia ali uma possibilidade de regulamentação e de trabalho que eu acredito que sane alguns dos vícios já apontados ali pelas demais vereadoras no projeto em si. E registrar, né, os ambulantes aqui em Curitiba, eles são parte essencial, eles geram renda, oferecem produtos acessíveis, trazem vida para as nossas ruas, também, como muito bem pontuou a vereadora Geórgia, auxiliam na realização da cultura, no fomento à cidade. Criminalizar o trabalho deles é injusto e é uma forma de exclusão dos trabalhadores e das trabalhadoras que lutam incansavelmente para sobreviver. Ao invés disso, a gente precisa
precisa regulamentar, dar suporte a esses trabalhadores, porque isso traz mais segurança, mais respeito e principalmente mais dignidade a todos e todas que ocupam essa cidade. Curitiba cresce cada vez que tem a chance de trabalhar de forma justa e se amplia quando há respeito. Então, encaminho ao nosso bloco o voto favorável à emenda, porque acredito sim que essa emenda ela tem a capacidade de aumentar aí a capilaridade da discussão e também de facilitar um pouco o trabalho dos nossos ambulantes, né, aqui da nossa cidade de Curitiba, que, como já foi muito bem retratado pelas vereadoras que me antecederam, é um trabalho muitas vezes marginalizado aqui na nossa cidade e que precisa cada vez mais de voz, de força e de apoio para que continue acontecendo e continue acontecendo de forma digna. Muito obrigada. Continuamos no encaminhamento. Para encaminhar, líder do prefeito, vereador Serginho do Posto. Senhor presidente, é importante a gente salientar que a prefeitura teve a sensibilidade ao analisar a sugestão da emenda, concordando e a base apoiando essa alteração de emenda. É importante frisar que a Lei 6.407, ela regulamenta o comércio ambulante, como a lei dos food trucks. Então, é importante dizer que essas leis são específicas a essas duas atividades. Portanto, há uma concordância, nós pediremos o voto favorável a esta emenda. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continuamos no encaminhamento. Encerrado o encaminhamento, vamos à votação. Vereadoras e vereadores, registrem seus votos na emenda. 31 votos sim, aprovada a emenda. Para justificar o voto, vereadora Wanda de Assis. Justificando o voto nas emendas e no projeto, vereadora. Quero aproveitar para saudar os ambulantes e as ambulantes que estão aqui presentes, o Fabrício, a Michele, Giovanni, o Alcione, a Daniele e a advogada Val, que é do Instituto Democracia Popular e acompanha a luta dos ambulantes e das ambulantes. Quero justificar o voto não no projeto, por acreditar que esse projeto, que hoje autoriza a prestação de serviço ou comércio temporário em eventos realizados em logradouros públicos devidamente licenciados, é uma ampliação de uma proposta anterior apresentada em dezembro de 2024, que era restrita a eventos esportivos e agora expandida para todo tipo de evento, mas que essa nova versão ainda falha em atender de forma justa às necessidades da cidade, especialmente quando trata dos trabalhadores e trabalhadoras ambulantes. Curitiba possui milhares de ambulantes que enfrentam dificuldades diárias para sustentar suas famílias. Contudo, esse projeto não trata essa categoria de trabalhadores e trabalhadoras como deveria, perpetuando essa marginalização e ignorando a urgência de políticas públicas voltada para a inclusão produtiva e geração de renda. Além disso, essa proposta não apresenta mecanismos para integrar esses trabalhadores de forma organizada e regulamentada nos eventos públicos, reforçando uma desigualdade e limitando oportunidades econômicas que essa categoria merece. Embora o projeto traga algum ordenamento para a ocupação de espaços públicos, ele privilegia interesses pontuais e ignora o potencial econômico e cultural dos ambulantes, que são parte essencial da economia popular. Por isso, nós precisamos defender uma Curitiba que seja inclusiva, que valorize os trabalhadores informais e promova soluções amplas e democráticas. Reforço isso para recuperar mesmo e chamar todos aqui para pensar na necessidade de um debate mais profundo e participativo. Participativo é ouvindo essa categoria de ambulantes, para construir políticas que contemplem todos de maneira justa. Enquanto a gente estiver trabalhando projetos de lei que venham em regime de urgência, sem dar tempo de consultar e construir conforme a realidade dessa categoria, não vai atender os interesses com justiça. Obrigada.
Continuamos em justificativa de voto. Para justificar o voto, o vereador líder do prefeito, Serginho do Posto. Quero agradecer aos vereadores que votaram os 2 projetos e aprovando agora essa modernização na legislação. Isso faz com que Curitiba tenha uma segurança jurídica ao apoiar e realizar esses grandes eventos, dando as condições necessárias para quem irá promover e para quem irá participar. Acho que o importante é dizer que o cidadão, que será o público-alvo, terá esta condição de segurança com essas 2 leis que agora aprovadas pelos vereadores. É importante frisar isso, vereador, porque o prefeito Eduardo Pimentel ele tem focado numa condição da cidade continuar nesse cenário, como eu já havia dito antes, é um cenário em que proporciona a vinda de shows, eventos, espetáculos na área cultural, na área esportiva. Isso faz que haja uma movimentação da cidade de forma econômica muito ativa, dando a possibilidade do comércio não só recuperar aquele período que nós estamos falando de 2 anos afetados pela Covid, mas sim recuperar no cenário nacional a cidade de Curitiba como uma referência para a organização desses grandes eventos. Eu também quero aproveitar o momento e agradecer aos vereadores que estiveram presentes ontem. O prefeito ontem lançou o Domingo no Centro. Esta é uma ação que terá uma programação que atenderá as famílias, desde o público infantil ao público adulto, eventos culturais, eventos lúdicos, ações. Também teremos barracas artesanais, oferecendo os produtos, diga-se de passagem, de boa qualidade. Os produtos que estão sendo expostos, comercializados, elas são de boas qualidades. São vendedores, artesãos que estão dentro do programa da Prefeitura, pelo Instituto de Turismo. E as ações ontem foram muito positivas. A participação foi muito boa do público que prestigiou aos shows, estiveram lá juntamente com o lançamento, juntamente com o prefeito e seu vice, Paulo Martins. Então, fica aqui mais um agradecimento e esse registro importante para a cidade de Curitiba, que é mais uma área, mais um espaço aos domingos, que as pessoas poderão usufruir gratuitamente. Seria isso, agradeço, senhor presidente, e devolvo a palavra.